Vender mais. Como assim, Jean, foco na dor para vender mais? Da mesma forma que quando você vai para uma consulta médica, por exemplo, o profissional que está do outro lado, ele te faz uma série de perguntas para entender qual a sua dor, para entender qual o seu problema, você precisa fazer isso com o seu cliente. Então, como é que eu faço isso? O primeiro passo de todos, eu preciso ter uma boa de uma conversa. E essa conversa aqui, eu preciso ouvir mais e falar menos. Então, por quê? Porque se o meu objetivo é entender o problema do meu cliente, como é que eu vou fazer esse processo? Qual é o papel do vendedor nessa parte da conversa? Eu preciso, por primeiro, preparar algumas perguntas, né? Então, eu preciso fazer perguntas para mim conseguir identificar quais são as dores, quais são os problemas que o meu cliente tem. Então, essas perguntas elas têm que ser direcionadas para isso. E aqui nessa parte das perguntas eu vou te dar uma dica bem legal. Comece com perguntas fechadas. Como assim perguntas fechadas? Perguntas focadas na dor, no problema que você quer solucionar. Naquele assunto que você tem interesse, né? Então, depois dessa parte das perguntas fechadas, daí sim, com base na resposta que ele te deu aqui, você vai fazer perguntas abertas. Então, com base no problema que ele te relatou, você vai iniciar a pergunta aberta em cima do problema. Então, a pessoa vai poder divagar sobre o problema que ela tem. Uma outra coisa muito importante que eu tenho ainda nessa parte das perguntas, tome nota, né? Então, anote tudo que você está ouvindo para depois você ter subsídios, para você ter informações, para você ter material em mãos para poder montar uma solução, oferecer uma solução que seja adequada. E além de anotar tudo que você está ouvindo desse cliente, é muito importante você validar. Validar se você entendeu o problema que a pessoa tem, né? Por que eu preciso validar? Porque muitas vezes eu faço uma suposição, eu imagino, eu deduzo que é algum problema. Não, este problema ele tem que sair da pessoa, ela que tem que me entregar isso aqui. E por que eu faço uma série de perguntas? Eu preciso entender qual é a dor real que o meu cliente tem, qual é o sofrimento que ele está tendo na real, tá? O que isso está incomodando, e eu preciso entender ainda qual é o impacto que este problema, que esta dor causa no negócio dele. Então eu preciso sim fazer essa relação aqui, ó. A dor real, o impacto que isso aqui causa no negócio do cliente. Então, se eu tiver essa informação na mão, fica muito mais fácil para mim oferecer uma solução que seja mais adequada, que seja mais eficiente para esse cliente. Então, eu vou ter muito mais condições de gerar muito valor para esse cliente do que se eu não tiver informações o suficiente. Essa é mais uma dica de venda. Meu nome é Jean Paulo, sou da agência Job Content. Espero que seja útil no seu dia a dia. Se você estiver gostando dos nossos conteúdos, compartilhe com seus amigos também para poder ajudar mais pessoas. Um abraço e até a próxima.